Olá, camaradas, diretamente do Cine Siriguela, nós iremos fazer uma transmissão para falar de 10 filmes brasileiros, que podem ser assistidos em tempos de quarentena, né? E a reunião desses filmes, ou sua seleção, mais propriamente, está pautada, né, pelo tema da violência, ao mesmo tempo aos aspectos, né, de produção dessa violência, que estão relacionados não ao indivíduo de forma isolada, mas acreditamos que a sua origem, a sua causa, né, a sua raiz está associada à desigualdade social que é produzida pelas relações, né, de exploração do modo de produção do capital. Diante dessa breve introdução, né, a gente pensa também a questão do cinema brasileiro, né, como uma produção que, ao longo da história, né, não esteve só à mercê do humor político, mas também do humor do povo brasileiro. Pensar o cinema brasileiro, na verdade, é o percebê-lo como uma planta que cresce onde não é desejada, né? Mas, mesmo com essas intempéries e todas as dificuldades, é um cinema potente que resiste, né, a todas as adversidades e tem, ao longo do tempo, se superado e realizado um conjunto de produções significativas, substanciais, do ponto de vista estético, do ponto de vista político e também do ponto de vista técnico, né? Então, esse é o cinema brasileiro e dentro da gama de produções, né, hoje existentes na cinematografia nacional, nós vamos destacar aqui 10 filmes, né? E esses 10 filmes, eles estão, na nossa opinião, né, ao nosso ver, relacionados à questão do tema da desigualdade social que gera um conjunto, né, de violências que são retratadas por essas produções, né? A primeira delas, né, em destaque, é Pichote, A Lei do Mais Fraco, um filme dirigido por Hector Babenco e lançado em 1980, né? O Pichote é um filme inspirado no romance Infância dos Mortos, escrito pelo José Louzeiro em 1977, né? E em 1988 há um adendo ao filme, né? Já que a história do garoto, né, que faz a personagem do Pichote, que é o Fernando Ramos Silva, né, que foi assassinado numa perseguição policial, ele vai ter a sua trajetória reconstruída pela esposa, né, que é a Aparecida Venâncio. E a partir, né, de Pichote Nunca Mais, que é essa reconstrução feita pela esposa do Fernando Ramos, né, vai surgir o livro Quem Matou Pichote, né, de José Jofili
lançado em 1996. Então esse é o primeiro filme. Na sequência, nós vamos indicar Cidade de Deus, né? Uma realização do diretor Fernando Meirelles e da Katia Lund, né? Lançado em 2002, e esse filme ganhou, né, o prêmio da FIPRESS no Festival de Havana, em Cuba. Então, foi uma realização que colocou o cinema brasileiro efetivamente em um patamar não só artístico, mas técnico, né, em condições de igualdade com qualquer cinematografia mundial. Então, foi um filme que ficou muito popular, né? Ele acabou sendo muito assistido em várias partes do mundo e fez com que houvesse, né, uma alavancada do cinema brasileiro aí no início dos anos 2000, do ponto de vista do reconhecimento mundial. Como terceiro, um filme um pouco mais anterior, né, do início dos anos 60, que se chama O Assalto ao Trem Pagador, né, que foi uma obra cinematográfica inspirada em fatos reais. Na verdade, né, no assalto que foi realizado no trem pagador da Central do Brasil, né, era o trem que levava o dinheiro para pagar os ferroviários, né, que trabalhavam na Central do Brasil. E em 14 de junho de 1960, um grupo liderado pelo Nilo Peru acabam, né, separando a locomotiva e o vagão que levavam 27 milhões de cruzeiros, e, né, esses assaltantes só vão ser, na verdade, presos um ano depois do assalto. Então, essa façanha acabou se tornando, né, filme, indo para as telonas pela câmera do Roberto Farias, né, que foi lançado em 1962. Um outro filme importante da cinematografia brasileira é Bang Bang, da Andrea Tonassi, né, que é lançado em 1971 e estabelece uma conexão direta com o Brasil, que afundava na ditadura burgo-militar, onde nós, né, vivemos, ou quem na verdade teve a oportunidade de viver, né, esse período, viveu um tempo sombrio e sem perspectivas, que é algo muito próximo daquilo que nós estamos vivenciando hoje, né? Essa geração do segundo, terceiro século, terceira década do século XXI, né, está experimentando num Brasil sombrio, negacionista, fundamentalista, né, e que as expectativas são muito baixas em relação ao que virá, né, em termos de futuro. Então, Bang Bang representava, né, essa perspectiva sombria do período ditatorial, né, da década de 60, 70 e até a metade dos anos 80, que é algo que, né, atualmente nós também temos experimentado com a perspectiva proto-fascista, né,
genocida do governo Bolsonaro, né? Gostaríamos também de destacar Memórias do Cárcere, né? Que foi uma realização, né, do cineasta carioca Nelson Pereira dos Santos, lançada em 1984, que se torna um tratado antropológico sobre o animal enjaulado que toda pessoa carrega dentro de si. Todo o filme é sobre Graciliano Ramos e sua inadequação, né, diante do mundo, da política, da ordem estabelecida, da miséria e diante da dor, né? Então, é essa a mensagem que essa produção, né, nos transmite e que é uma boa dica para a gente estar, né, vendo, conhecendo o cinema brasileiro e conhecendo mais, né, sobre os nossos realizadores, né, inclusive realizadores fabulosos, fantásticos, que uma grande maioria da população brasileira acaba desconhecendo, né? Desconhecendo não tanto pela a impossibilidade do acesso, já que essas produções você pode acessá-las, né, pelo YouTube. Esses filmes todos estão disponíveis no YouTube. Os filmes que eu acabei mencionando aqui, eles podem ser assistidos a qualquer hora, a qualquer momento, desde que eu ou você possua um celular, né, com o aplicativo, ou um computador, ou um notebook. Então, é algo que pode ser assistido, acessado, né, por uma boa parte da população. Mas, às vezes, por falta de conhecimento, acaba que nós deixamos de acessar ou de assistir essas produções ricas, tanto do ponto de vista estético como do ponto de vista, né, político, e que fazem um apanhado, né, de determinadas questões relacionadas tanto à vida humana como as questões relacionadas aos processos de sociabilidade que envolvem, né, nós enquanto sujeitos e o próprio mundo. Então, fica aí a dica do filme do Nelson Pereira dos Santos, Memórias do Cárcere, né, que é baseado em mais uma das dos dramas experimentado, né, por esse grande escritor que foi o Graciliano Ramos, e que na sua época era, né, extremamente rejeitado, e, né, pela sua condição étnica, pela sua condição social, dentro de uma sociedade extremamente elitizada, e que uma elite completamente parasitária, né? Porque a elite brasileira é uma das piores elites que existe na sociedade ocidental, né? Em termos de pensar para trás, né? Ter posições retrógradas e viver, né, dos retrocessos e daquilo que está amparado pelo conservadorismo. Um outro filme que está incluso nessa lista de 10, né, é o Ônibus 174, que foi dirigido pelo José Padilha e também inspirado, né, num fato real,
onde o diretor, né, pretende deslocar a análise da criminalidade ao campo das ideias e devolver-lhe a racionalidade e a ponderação, né? Esse filme foi lançado em 2002 e retrata justamente, né, a ação que aconteceu, né, no ônibus da linha 174 no Rio de Janeiro, onde foi extremamente dramático a situação. E é uma situação que está retratada pelo Zé Padilha nesse filme. Temos também o Cangaceiro, do diretor Lima Barreto, que é o Vitor Lima Barreto, né? Não é o escritor Lima Barreto, a gente precisa fazer essa separação aí, né? Não confundir o Lima Barreto, o diretor, cineasta, do Lima Barreto, escritor, tá certo? E o filme foi lançado em 1953. Esse filme, de certa forma, foi relegado, né, ao esquecimento, e parte disso se deve às críticas que foram feitas principalmente pelo Glauber Rocha, né? O Glauber Rocha escreve um livro nos anos 60 intitulado Revisão e Crítica do Cinema Brasileiro, e ele escreve um artigo sobre esse filme, O Cangaceiro, né, onde ele critica duramente a realização, a composição do filme. Então, a partir daí, né, o filme ganha um certo esquecimento, né, mas que tem um valor, né, um valor do ponto de vista estético, e do ponto de vista histórico, e principalmente dessa estética que foi absorvida pelo cinema brasileiro, né, que retrata esse movimento que aconteceu no Nordeste, né, no início do século XX, e que está relacionado, né, com a perspectiva do western, né, que é uma escola, uma concepção estética que vai se consolidar no cinema, principalmente a partir, né, do que foi produzido nos Estados Unidos no princípio da colonização estadunidense, né, que havia, né, muito a relação da lei do mais forte, né, onde tudo se resolvia sem a presença do Estado, né, que está alimentado aqui na nossa realidade pela postura que foi adotada, né, pelo coronelismo, que reinou principalmente no Nordeste por muito mais tempo que outros locais no Brasil, né? Então, o Cangaceiro, ele recria no Nordeste os estereótipos e fórmulas narrativas do faroeste, né, usando o fenômeno social do cangaço como pano de fundo. E o filme foi lançado em 1953. Né? Então vejam, a forma como eu estou apresentando esses filmes, eles não têm uma sequência cronológica, tá certo? Então, parte de uma produção que está associada mais ao cinema novo, outra
ao que foi chamado movimento de retomada, né, que é um movimento que é pós-ditadura, né, onde o cinema brasileiro tem um outro impulso em função dos investimentos públicos que vão ser realizados a partir das políticas na fase de redemocratização, né? E parte disso, por exemplo, são os filmes que são produzidos a partir dos anos 2000, né? Já citei alguns aqui, um deles, um outro dirigido pelo Zé Padilha, que, né, também foi um sucesso de bilheteria, inclusive teve duas, né, edições, né, o Tropa de Elite e o Tropa de Elite 2. E no Tropa de Elite 1, né, nós temos uma perspectiva aí, né, que apresenta as ações do BOP nas favelas do Rio de Janeiro, que, por exemplo, o José Padilha justifica que o filme tinha como objetivo mostrar tanto as ações internas como as ações externas da polícia, e principalmente, né, a questão relacionada à corrupção e o envolvimento da polícia, tanto com milícias como com o tráfico de drogas. E mas, né, há um conjunto de análises sobre o filme que discorda dessa postura ou dessa defesa do Padilha e vai apresentar, né, uma análise do filme como uma apologia ao nazifascismo, né, principalmente diante da simbologia que existe, né, nas cenas, com uma acentuação ou uma demonstração excessiva, né, do símbolo do BOP, o símbolo da caveira, e que está associado a essa questão da morte, né, e de uma morte autorizada, onde a própria polícia tem, né, a a liberdade, né, ou a autorização do Estado de fazer invasões, né, matar pessoas, onde parte dessas pessoas não são criminosos, não são envolvidos, né, com crime, mas são trabalhadores ou a juventude preta, né, da favela, que muitas vezes, né, são pessoas inocentes e que são assassinadas, e por isso, né, por essa aparição simbólica, um conjunto de símbolos que estão associados à morte, né, a chamada necropolítica, alguns críticos do filme vão associá-lo ao nazifascismo, né? O nono filme, né, é Carandiru, dirigido pelo Hector Babenco, lançado em 2003, que também está relacionado a um fato real e dramático, na verdade, um verdadeiro massacre, né? Uma atuação, né, completamente desumana, selvagem, animalesca, que acontece na cidade de São Paulo, quando em 1992, né, o presídio do Carandiru é invadido pela polícia, né, para tentar conter uma rebelião de
detentos e nessa ação, né, são assassinados 111 presos que lá estavam, né? Tanto que depois desse massacre, né, dessa assassinato em massa, uma chacina cometida pela Polícia de São Paulo, Polícia Militar de São Paulo, o presídio é desativado, né? E o filme se torna mais realista porque, com a desativação do presídio, o Hector Babenco conseguiu fazer uma locação e fazer gravações durante 8 semanas, né, no próprio local onde aconteceu esse genocídio, né? Na verdade, um genocídio. E por fim, né, como o 10º filme, eu indico aqui Fuzis, né, do Rui Guerra, publicado, lançado em 1963, né? Uma outra obra fenomenal e que fica aí essas dicas para quem quiser curtir o cinema brasileiro, né, no YouTube durante essa quarentena.